Todos os anos, a Praça 1812 em Santa Isabel vira palco de um dos eventos mais tradicionais da cidade, a encenação da Paixão de Cristo. Com 25 anos de apresentações, todos os anos a peça traz diferentes conceitos e atrai milhares de turistas de toda a região. E em 2025 o tema da encenação é o versículo bíblico "Antes que houvesse ar, ele já era Deus", e traz inspirações no teatro renascentista e nas obras do poeta e dramaturgo William Shakespeare. Mas o espetáculo que acontece na Sexta-feira Santa não começa horas antes, mas sim nas quintas, quartas, terças e segundas de até 6 meses antes da peça. E agora que o Jornal Ouvidor te mostra tudo o que acontece nos bastidores da Paixão de Cristo. Coordenar a encenação de uma história milenar não é uma tarefa fácil. Para cada frase, cada feição, existe uma chuva de ideias que começa aqui, na Secretaria Municipal de Cultura. Um dos idealizadores da encenação é Emerson Bicudo, secretário municipal de Cultura, diretor-geral, roteirista e intérprete de Jesus Cristo. Desde 2018 eu comecei a dirigir. A primeira vez que eu dirigi com meu amigo Rogério Bezerra, né, um ator e diretor incrível de teatro. E desde a primeira vez que a gente começou a dirigir, a gente pensou, vamos pensar que todos os anos a gente pode dar uma roupagem nova, um verniz novo para cada montagem, né? Então a gente decidiu que para cada ano a gente escolheria um versículo da Bíblia, né, para nortear os trabalhos, e também as referências. Então cada ano a gente vai mudando as referências artísticas, referências, né, teatrais, para realmente a cada ano ser a mesma história, mas contada de uma forma diferente. O roteiro eu começo a escrever ele em novembro, né, do ano anterior, né? Começo já a pensar então eu tenho o texto base, né, que são as sequências e tal, ou eu vou tirar cenas ou colocar mais cenas, né, depende do ano, né? Esse ano, por exemplo, nós decidimos focalizar na verdadeira paixão de Cristo, que é, a palavra paixão significa as últimas 12 horas de Cristo, né? Então a gente pegou mais essa parte final mesmo, não tanto nas curas e na história antes desse acontecimento. É um trabalho coletivo, né? O teatro é um trabalho coletivo, a cultura é um trabalho coletivo. Obviamente, né, que quando eu estando diretor, né, e escrevo também o texto, né, as ideias realmente começam aqui na cabeça, mas depois eu vou passando para a equipe, né, para a produção executiva, que também dá algumas detalhes, algumas mudanças. Depois chega na mão dos atores, né, a montagem do ano, e eles também vão construindo. Então a gente até depois nos ensaios ainda vai construindo juntos então a peça. Então é um trabalho coletivo. E decisões tomadas nos meses de conversa chegaram às inspirações do teatro renascentista do século XVI. Mas como a história tão conhecida como a da Paixão de Cristo pode se enquadrar nos conceitos artísticos? Então todos os anos a gente busca uma referência, e esse ano eu quis trazer o William Shakespeare para a montagem, né? Primeiro, porque o William Shakespeare tem uma grande influência, a sua tetralogia, né, a sua obra, tem grande influência das escrituras sagradas, da Bíblia, ele se baseia muito, né, inclusive algumas frases da Bíblia estão nas peças de Shakespeare. Então quando eu vi que tinha esse crush, eu falei, não, por que não a gente também usar o William Shakespeare na nossa montagem? E o legal disso também é o contato que os atores vão ter com a obra de Shakespeare. Então, a gente vê, só é a Paixão de Cristo, não. Mas todo esse trabalho de pensar sobre a obra de Shakespeare, de fazer exercícios em cima do teatro renascentista, isso ajuda o próprio ator a evoluir também no seu trabalho. Eu falo de teatro renascentista, né, é um teatro épico, né, um teatro muito menos realista, vamos dizer, né. Então eu uso a ideia da colina ali, onde acontece a praça, né, 1812, né, o teatro de Shakespeare, antes de ir para o Teatro Globe, né, para o teatro onde ele ia, era feito na rua. Então a gente usa essas características da peça do teatro renascentista para a peça. Então é muito mais teatral, vamos dizer assim. Eu quero que as pessoas, ao final, elas saiam com essa sensação, nossa, eu vi uma peça de teatro. Quando a gente fala de William Shakespeare, a gente fala de poesia, a gente fala de dramaturgia, de literatura. Então essa fala, né, antes que o ar houvesse, ele já era Deus, é uma frase muito shakespeariana, né? Ou é uma frase muito bíblica, né? Então a gente escolheu esse versículo para unir essas duas coisas, o Shakespeare, né? E a ideia mesmo quando eu falo que ele já existia, é da santidade de Jesus, né? Ele não é só esse homem, ele também é um Deus.
Uma vez que o roteiro toma forma, teólogos e especialistas fazem a curadoria do texto, para que não haja furos ou inconsistências na peça. Enquanto isso, já entra em cena a seleção dos atores e a produção do figurino. A cada ano, os personagens são interpretados por diferentes profissionais. A rotatividade faz com que cada edição tenha uma interpretação variada e que se enquadre nos conceitos da peça. Depois da aprovação, eu reúno então a equipe da pré-produção, que no caso é a produção executiva, né? A Secretaria da Cultura de São Isabel, né? Então eu reúno, chamo a minha diretora, chamo a nossa equipe e falo, ó, ela vai se desenhar dessa maneira. E daí começa o processo de contratação, de empenho, de licitação para poder contratar as pessoas e também da própria ideia, né, de ó, vai precisar esse ano, eu preciso disso, daí eu entro em contato com o pessoal que foi contratado da Luz e Som para poder desenhar também junto a peça, a luz e o som do espetáculo. Com o roteiro pronto e os atores selecionados, começa um dos processos mais delicados da encenação, a preparação. Ao longo dos 6 meses, os participantes passam por treinamentos, oficinas e diversas novas técnicas de atuação até o primeiro dos ensaios. A partir de então, é hora de se aprofundar na vida dos personagens, seja em sessões fechadas ou até mesmo no local do evento. Estamos aqui na Praça 1812, uma semana antes da grande apresentação. E é exatamente aqui onde os atores, por dias, deixam de ser quem são e passam a viver personagens marcantes, como Jesus, Judas, Maria, dentre muitos outros. Mas afinal, como será que é viver esses personagens em cenas tão emblemáticas? Essa é a 4ª vez que Sueli Barbosa interpretará Maria, mãe de Jesus, mas ainda assim, ela conta que a cada ano a experiência é única. Para interpretar Maria ou qualquer outro personagem da Paixão de Cristo, é feito estudo de laboratório. Essa é a palavra que nos define, estudo de laboratório. Então eu vou atrás de documentários de mulheres que perderam filho, de mulheres que são guerreiras, mulheres que vão à luta atrás de seus objetivos em prol de seus filhos. É também feito alongamento, é feito meditação, procuramos ouvir músicas assim que nos toque, porque nós precisamos levar emoção para o público. Sueli vai contracenar com Emerson, que mesmo já interpretando Jesus há anos, destaca que as diferentes reações do público conduzem sua atuação. E a cada ano é como se eu colocasse uma camada a mais sobre esse personagem. Eu trouxe essa camada de um homem que sobrevive a uma tragédia, né? Que ressuscita a partir de uma tragédia. Eu falo para os meus atores que não existe fazer de conta, né? Não é você fazer de conta. É você realmente dentro de você ser esse personagem, né? Então imagina o impacto que causa isso em mim quando eu sou Jesus, quando eu olho para alguém na plateia e a pessoa vê, ele olhou para mim ou tocou em mim. Então isso é também uma construção muito interna mesmo. Então isso já começa, acho que sempre quando eu vejo um olhar de alguém na rua, eu falo, olha, esse olhar é muito Jesus. Eu pego esse olhar para mim e guardo para usar um dia. Olha, esse gesto com a mão é muito Jesus. Pego esse gesto e guardo. Então é uma construção contínua. Outro personagem marcante na trajetória de Jesus é Satanás, papel de Adonai Fagione, que este ano será acompanhado da representação da Serpente do Éden, interpretada por Débora Almeida. Em questão do peso do personagem é complicado, é meio que difícil, né? Porque tem que extrair uma maldade que normalmente a gente não tem, né? E principalmente se for falar na questão de Jesus Cristo, né? Porque todo mundo encena a peça, mas pensando no amor que ele trouxe, você trazer um personagem bem enigmático que vai contra tudo isso dá meio que um atrito, né? Então eu modifiquei a minha voz, eu trouxe uma gestualidade totalmente diferente, eu tive que fazer umas pesquisas, alguns filmes de terror, algumas coisas tipo de possessão, sabe? E a trilha sonora é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu também sou músico, né? Você manifestar o mal, ainda manifestar o mal sobre o amor de Jesus é um pouco meio... dá um baque. Uma vez eu fiz Judas e eu fiquei com esse peso na época, né? Da loucura e tal, e eu tô sentindo a mesma coisa, só que um pouquinho mais forte, tendo Satanás como o personagem, né? É um personagem forte, né? Bastante enigmático. Mas tá legal fazer essa parceria aqui com a Serpente do Éden. A serpente vai ser como se fosse uma sombra, mas ela é uma figura feminina, sensual, mais sensual. Na verdade, ela não vai ser uma serpente de fato, ela vai ser
como se fosse uma pessoa que está com o espírito de tipo assim, endemoniada, assim, no caso, sabe? Buscar referências para viver o personagem, né? Então, assim, se a personagem é má, ela é cínica, ela tem que fazer dessa forma, então a gente vai buscar, né? Que nem você falou, referências e tudo pra gente poder viver. E assim, acaba atraindo um pouco isso também. Assim. Hoje, fazendo a serpente, eu tenho certeza que, de alguma forma, o mal ele é necessário pra gente conhecer o que é o bem. Então, pra mim, vai ficar muito isso né, com essa personagem que é o oposto aí da Maria Madalena, que era uma vítima. E essa personagem, ela é cínica, entende? E todo esse processo de posicionamento e postura de cada personagem é pelo trabalho do preparador de elenco, André Coimbra, que ajuda há anos na encenação. Com uma conversa particular, ator com ator, eu tento entender qual o propósito dele como ator, como ele enxerga o personagem que ele recebeu, o que o personagem dele diria, qual a importância do personagem dentro do espetáculo. E após fazer um estudo com os atores, aí eu vou preparando cada um de acordo com a sua necessidade. Tem uns que precisam ter um entendimento um pouco mais teórico, então eu trago um pouco mais de embasamento artístico, teatrólogo. Outros um pouco mais físico, como acontece com o personagem do Judas, né? E que na maioria das vezes eu aplico nele alguns exercícios. Coisas bobas, como por exemplo, rodá-lo, às vezes empurrá-lo, ou às vezes abraçá-lo e apertá-lo, para que possa despertar nele algumas sensações físicas, para entender como respirar melhor, ou como causar um gesto de ansiedade, ou um gesto de preocupação, de medo, de tormenta. Eu ajudo também na leitura, na impostação vocal, no ritmo da fala, na altura da voz, no volume do corpo da voz, se precisa ser mais grave, se precisa ser mais agudo, se precisa ser um pouco mais fanho, se precisa ser mais firme. Eu busco também auxiliá-los na direção do ator. O lugar certo de ter a posição, qual mão deve levantar, ou qual pé deve seguir primeiro. Enfim, como ele vai se movimentar em cena. Às vezes ele já me traz alguma coisa pronta, só vou podando. Olha, tá um pouco exagerado. Olha, vem mais pra frente, não fica na frente do colega. Vai mais por esse lado do que por aquele lado, segue mais esse caminho do que aquele outro. Ali já surge uma inspiração e ele vai conduzindo a sua criação de acordo com a experiência que teve comigo e de acordo com a orientação que eu dei. Nos ensaios, as roupas são as do século XXI, mas os figurinos, assinados por artistas isabelenses, farão o público viajar no tempo. Isso graças à criatividade de Kátia Fornaziero e Silvana Ramos, que juntas colocam em prática as idealizações. Através de pesquisas, através das escrituras, em filmes, internet, e esse ano nós estamos usando algumas coisas do cinema brasileiro. Vai haver muito dourado, vai ser bem diferente desse ano, não vai ser aquela coisa tão escura, vai ser uma coisa assim mais alegre para os olhos, embora nem seja uma história não tão alegre, mas vai ser bem diferente mesmo. Tecidos bons, então a gente vai sempre reformulando eles, né? Mudando a forma de ver, ou alguns a gente guarda, tem figurinos aqui que tem mais de 20 anos guardados que ainda está em uso. Então quando passa um certo tempo a gente volta a usar eles novamente, a gente continua arrumando eles de uma forma diferente, e assim a gente vai indo. Como é que é colocar em prática? Transformar em realidade. Não tem uma fórmula para isso, não tem. Você para com a tesoura na mão e fica olhando para o tecido. Aí você vai, simplesmente vai. É como descer um morro de carrinho de rolemã, sem freio. Você senta no carrinho e deixa ir. Um dos segredos do sucesso da apresentação é a captação do áudio dos atores semanas antes da peça. Em um estúdio, eles interpretam e suas vozes passam por todo um tratamento de som, redução de ruído e efeitos que deixam a audição ainda mais limpa. Será digno? E a história por trás dessa decisão envolve um imprevisto que aconteceu ao vivo em uma edição. No começo da peça, a peça era feita com um microfone sem fio, né? Então aconteceu, da primeira vez quando eu fui dirigir, de os microfones falharem completamente. Então quando o Marconi entrou como Jesus, ele começou a falar no microfone, parou.
Até o nosso saudoso Ricardo, né, que fazia o som da peça, a parte técnica do som da peça, ele pegou o microfone e falou: liga o microfone, Jesus. Ali foi risada da plateia, daí apagamos a luz, respiramos e começamos tudo de novo, e daí deu certo. No outro ano teve uma comemoração de anos da Paixão de Cristo, o Neto Maia foi convidado a dirigir novamente, o primeiro diretor. Daí que eu fui pesquisar, fui fazer um trabalho de campo e descobri outras Paixões de Cristo, né? Eu fui assistir a montagem de Santana do Parnaíba, que é incrível, uma das maiores da região também, e daí eu fui perceber que não, peraí, acho que eles não fazem ao vivo, eles gravam as vozes e dublam as próprias vozes. Assim também como na maior do Brasil, que é Nova Jerusalém. E daí que no ano que eu voltei à direção, eu falei, não, agora esse ano já vai testar então a gravação das vozes. Mesmo assim, a atuação ainda gera dúvida se é mesmo uma dublagem ou a fala do ator na hora da peça. Além da presença dos atores, a iluminação e os efeitos por trás da performance contribuem ainda mais para a atmosfera histórica. Na iluminação, eu também começo a desenhar um croquis da iluminação, sento com o iluminador, ele passa para mim um croquis em AutoCAD de como vai ser, né, a iluminação. Daí depois eu sento com ele e a gente começa a gravar também a iluminação. Eu sei que cena 1, Jesus aparece, acende a luz. Isso é gravado também anteriormente. Acima disso ainda, a gente afina essa luz na quinta-feira, no ensaio geral, antes da peça. Os ensaios com todas as luzes acontecem um dia antes da peça, mas para tudo dar certo, a equipe técnica trabalha a todo vapor. A montagem de toda a estrutura começa ao longo da semana. É um trabalho que exige a integração de diversas secretarias municipais, além da cultura. Segurança, trânsito e mobilidade urbana para o tráfego, segurança dos equipamentos, profissionais e do público. Infraestrutura e serviços municipais para a limpeza do cenário, preparação do ambiente, turismo para a divulgação do evento enquanto objeto turístico, compras para a aquisição de materiais, dentre outras. E o teatro ainda promete trazer várias surpresas. Uma delas é onde Judas irá se enforcar esse ano, uma vez que a árvore foi retirada em uma rearborização no ano passado. Realmente, né, parte do nosso cenário, que é a árvore de Judas, não está mais, ela estava adoecida e teve que ser retirada. E daí a gente achou uma solução bem interessante e bem criativa, vamos dizer assim, e que infelizmente eu não posso dar esse spoiler. Convido todos a assistirem a peça para ver como e onde Judas vai suicidar esse ano. Em 2024, a peça atraiu mais de 10 mil turistas. E em 2025, com um investimento de cerca de R$130 mil, a expectativa também é de sucesso. A Paixão de Cristo acontece sempre na Sexta-feira Santa. Este ano, dia 18 de abril, a partir das 8h30 da noite, e a entrada é totalmente gratuita.